Você muitas vezes tem vontade ou pensa em ter uma casinha na praia, perto do mar, mas acha que isso é muito complicado, que vai custar muito dinheiro? Ah, então você precisa acompanhar a entrevista que a gente fez com a Ivane e o Marcos de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Eles vão contar como é que eles compraram um terreninho e aos poucos foram construindo dois chalés que ficaram uma graça. Você não perde por esperar. A entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com a Ivane Santos e com o Marcos Campos, que tem dois chalés muito legais num terreno na cidade litorânea de Itanhaém, aqui no litoral sul de São Paulo. E a gente vai trocar algumas ideias para entender melhor como é que foi essa obra de construção desses chalés. Primeiro de tudo, Ivane e Marcos, obrigado por vocês terem cedido o tempo de vocês para a gente trocar essas ideias aqui. E já queria jogar uma primeira pergunta para vocês, que é: como é que surgiu a ideia de fazer a construção nesse terreno no formato de chalés e não de uma casona, por exemplo? Bom, Fábio, a história é meio longa, porque faz tempo que eu tenho um projeto de construir chalés, de comprar um terreno na praia e construir chalés. E a gente adora praia, mar, né? Então eu falei para o Marcos, amor, não dá para ficar sem um lugar aqui e não dá para ficar pagando pousada, né? Todo final de semana, fica muito caro. Então, eu sugeri ao Marcos, ele veio morar comigo, porque então a gente não morava juntos, né? Até 2019, nós tínhamos já 8 anos de relacionamento, mas cada um morando na sua casa. Aí, quando ele veio morar comigo aqui em São Paulo, nós tínhamos dois carros, né? O meu e o dele. Daí eu falei para ele, amor, não tem necessidade da gente ficar com dois carros, né? Então eu vou vender o meu, vou comprar um terreno em Itanhaém e vou construir um chalé. E comecei a construir logo, sabe? Já mandei bala. E o Marcos me ajudando o tempo todo. E aí foi assim, fomos construindo aos poucos, né? Como eu te falei, como eu falei lá na postagem, né, do grupo, não foi uma coisa que eu fiz de uma vez. Então, na verdade, eu estou mexendo, né? Nós estamos mexendo no terreno desde 2019 e fazendo aos poucos as coisas, né? Então, primeiro construímos o chalezinho, só o chalé. Daí ficou lá, sem muro, sem nada. E fiquei pagando as dívidas, né, da construção, que eu fiquei acho que 1 ano pagando, porque eu fiz muita coisa parcelado no cartão. Aí, quando terminei, né, de pagar a construção do chalé, aí fui pensar na segurança, no muro, na cerca, no portão, que não tinha nada, né? Fiz essa parte e depois, tudo assim, pagando parcelado. Aí depois resolvi Fazer comprar uma lazer. piscina, Fazer área de lazer. fazer área de lazer, tá? Aí também foi piscina, churrasqueira, paisagismo, né? A gente colocou grama. Então, assim, são 3 anos já mexendo direto, investindo direto ali. Quando eu consegui acabar de pagar a área de lazer, aí fiz o segundo chalé. É isso. Legal. E lá, qual é a metragem do terreno, Ivane? 280 metros é um Ele terreno tem de 10 duzentos e por 20. oitenta metros. Esses 10 por chalés, esses 20. dois chalés, mais a área de lazer, estão distribuídos nesses 280 metros. Sim. Isso. Uhum. E ainda sobrou um espaço lá que dá para a gente fazer outro chalé. E me fala uma coisa, quando vocês começaram, pelo que eu vejo do entorno assim, era mato ali, não era? Era uma área virgem, né? Na ocasião não tinha vizinhos nos terrenos laterais, né? Hoje já tem, né? Nesse período Uhum. já
mais alguns vizinhos construíram, não é muita coisa, mas houve uma pequena retirada ali de mata, né? Mas ainda tem bastante mata na região. Tem muitos bichos, sabe? É muito gostoso lá. E como é que foi, para quem está assistindo, sempre fica aquela dúvida, né? Como é que é você construir, no caso do primeiro chalé que vocês fizeram, que é construir do zero, não necessariamente estando lá, né? Porque vocês não moram em Itanhaém, né? Não. Para mim foi um desafio, né? Porque essa construção eu coordenei daqui de São Paulo, mas eu comprando materiais, sabe? Eu comprando tudo, porque não é a primeira vez que eu construo, já, sei lá, quarta ou quinta vez. E só que nas outras vezes eu deixava tudo na mão do pedreiro, tá? E eu vi que isso não é uma boa, não é uma boa porque você não tem controle. E se você precisa fazer uma construção mais barata, a melhor coisa é a gente pegar e vai atrás e compra e cota materiais. O pedreiro não vai fazer isso, né? Ficar cotando preço para ver onde que é o melhor, onde tem o melhor preço. Ele vai comprar na loja da esquina. E lá em Itanhaém tem um problema de mão de obra, né? Mão de obra lá realmente não Complicado. é complicado. Era Uma pessoa... exatamente esse ponto que eu queria abordar, Marcos, porque vocês tiveram que contratar, naturalmente, vocês tiveram que contratar mão de obra de lá, né? Não Sim. tem outra opção. Como é que foi isso? Foi fácil achar essa mão de obra? E vocês tiveram problema durante o processo de construção com essa mão de obra? Como é que foi? No primeiro chalé, foi o seguinte: primeiro chalé, o mesma pessoa que fez a corretagem do terreno, ele também trabalha como empreiteiro. Então, a Ivani contratou esse empreiteiro para tocar a obra. Contratou um valor X, ele se comprometeu em fazer a obra no período X, ou período Y, e realmente conseguiu atender nesse período. A Ivani comprava o Desculpa material. te interromper, mas só para esclarecer. Aí vocês estão se referindo a um estilo de contratação de obra fechada, entregar pronta. Mão de obra. Mão de obra contratada com o empreiteiro, obra pronta. Queremos o chalé assim, entregamos o desenho para ele, queremos o chalé com esse desenho, com esse formato, com esse acabamento, e contratou o valor, acertou, tudo bonitinho. O material, ele solicitava o material, a Ivani cotava os melhores preços e mandava entregar na obra. E ele se virava para arrumar o pessoal para trabalhar. Só que o pessoal para trabalhar lá é muito complicado, mesmo para ele, que é empreiteiro, que vive na região, é complicado. Ele entregou o chalé rápido, mas ele trocou de pedreiro umas 5 vezes. Nossa, só nesse período pequeno de tempo. Só nesse período trocou umas 5 vezes de pedreiro. Era um problema muito grave. Mas ele conseguiu entregar um acabamento simples, né? Mas ele conseguiu entregar pintadinho, direitinho, como nós pretendemos, ele entregou o chalé na primeira fase. Tudo certo. Agora me fala uma coisa, dá para perceber, olhando assim as construções, dá para perceber uma integração muito grande das construções com o ambiente, com a natureza. Isso fica bastante flagrante quando a gente olha as varandas, as redes penduradas ali na área externa. Essa era uma preocupação de vocês, de procurar integrar o que vocês estão construindo com a natureza? Eu acho que eu fiz a varanda, tal, coloquei uma redinha assim, mais para a gente ter conforto, né? E apreciar todo aquele verde também da região. Eu acho que a melhor coisa dali, do lugar, é o verde que tem em volta, sabe? E a possibilidade de ver até uns bichinhos diferentes, sabe? Tipo miquinho nas árvores, tucanos, né, amor? Pica-pau, Pica-pau, pássaros sabe? diversos. Jacu, que eu nem sabia o que era.
E eu fui conhecer lá, que pousaram três no meu terreno, e eu achei que era galinha. Daí eu fui pesquisar na internet, vi que não era galinha, que era jacu. Eu falei, ué, galinha não voa alto, né? Mas assim, eu acho que mesmo inconsciente, no inconsciente, a gente tinha essa coisa, né, da integração com a natureza. E assim, E também dá para perceber, pelo design, né, pela característica das duas construções, que é uma coisa despojada, né? Não são construções feitas para dar muito trabalho e ocupar muito espaço. É uma coisa prática. Foi isso mesmo? verdade, Essa verdade. foi a ideia inicial da Ivânia. Ela Eu- queria coisa É, realmente bem prática. bem simples e prática. Você vê, não tem nada de luxo, né? Então era o que eu queria mesmo, uma coisa, um lugarzinho assim rústico, né? E fácil de Para limpar, você ir usar, ir e usufruir sem ter que ficar sem trabalhando, ter que. passar o final de semana trabalhando. Se bem que mesmo assim dá muito trabalho, viu, Flávio? A gente trabalha muito lá. Eu dentro e o Marcos fora, porque ele que faz toda a parte interna. A gente está Cortar vendo mato, pelas imagens aí que o Marcos, por exemplo, não para, né? trabalha muito lá. Mas é gostoso, sabe? Porque é um ambiente diferente, cercado de verde. Eu falo para o Marcos, lá eu até gosto das tarefas domésticas. Eu gosto de lavar roupa, porque você está lavando roupa, está tendo macaquinho nas árvores, sabe? É uma coisa assim muito gostosa. Falando dos chalés, mais especificamente, o chalé que eu vou chamar de chalé um, que foi o primeiro que vocês construíram, ele tem um tamanho um pouquinho maior e uma disposição que passa, para quem está vendo, a impressão de que ele foi feito para ser mesmo a moradia da família, né? Então ele tem quarto, sala, uma pequena cozinha e o banheiro conjugado com o quarto, é isso? Isso. Uhum. É uma suíte. Uma A gente suíte e pensou uma muito sala integrada com a cozinha, né? nisso, isso. E acho que nós pensamos muito nisso, no nosso bem-estar, no nosso conforto, né? E até na decoração, eu coloco as coisas que eu gosto, né? E acaba ficando um ambiente assim muito aconchegante. Inclusive assim, o formato, né? Todo mundo que passava ali falava: "Nossa, parece uma casinha de boneca". Na rua não tem isso, sabe? As construções são Sim. bem simples, sabe? Sem pintura, sem nada. E a minha não, foi diferente, porque eu gosto de caprichar nas coisas que eu faço, sabe? Eu não consigo fazer algo de qualquer jeito. Então, se eu me proponho a fazer uma coisa, eu faço legal, porque é para o meu bem-estar, sabe? Então, eu penso Claro. primeiro em mim, na minha família, né? Eu quero que todos curtam, que gostem de ficar lá. E eu acabo conseguindo isso, porque as pessoas vão e se sentem bem lá, sabe? É muito gostoso. Fazer churrasco lá, a gente adora. Legal. E dá para a gente perceber também que houve uma preocupação de vocês, um cuidado na escolha dos materiais, levando em consideração que essa é uma construção em área litorânea, né? Então, por exemplo, o piso, me parece que o piso dos chalés todos é cerâmica, né? É piso frio, né? Para facilitar, inclusive, a limpeza. Uhum, Perfeitamente. isso. E as esquadrias são esquadrias de alumínio que têm um pouco mais de resistência à maresia, né? Isso. No início, a gente até está preocupado, né? Pô, coloca alumínio, risco de vandalismo, né? Do pessoal roubar as peças. Mas, sinceramente, nós colocamos alumínio, eles são na cor branca, né? E nunca tivemos, ficamos lá quase um ano, sem muro, sem Um nada, ano e e meio. nunca tivemos nenhum problema com vandalismo, nem com roubo, nem nada disso. Então, o alumínio casou bem, né, em função de corrosão, essas coisas, muito mais resistente. E alumínio pintado também ele ajuda, porque ele
tem uma boa apresentação, fácil de limpar, e o piso, tudo aquilo combina, tudo facilita a vida da gente. E o preço também, viu, Flávio? O preço Claro, 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 com conta. certeza. Eu andei vendo Eu lá. ia inclusive perguntar para vocês com relação ao telhado, porque eu percebi que o telhado de vocês ele é daquela telha grande de fibrocimento, aquela onduladinha, né? Isso, a escolha de vocês foi exclusivamente por questão de preço ou tem um outro objetivo? Realmente, nós entendemos que ele resolveria a nossa necessidade Uhum. com um custo baixo, né? Essa é a grande verdade. Logicamente, se fosse um telhado feito com telha de cerâmica, algum outro tipo de telha, teria um custo muito maior com madeiramento, ia ter que ter uma estrutura mais resistente para suportar peso, né? Então, tem essas preocupações todas. Lógico que a economia é fundamental numa construção desse tipo. Esse é o motivo de escolher realmente a telha ondulada. E já no caso do chalé 2, que foi o chalé que vocês fizeram depois, a estrutura dele, a disposição dele, lembra muito um apartamento de hotel, né? Porque ele é mais acanhadinho, vamos dizer assim, que você tem o espaço do quarto, o banheiro e uma micro cozinhazinha ali para dar conta das necessidades básicas. Seria mais pensando em hóspedes de vocês ou mesmo numa possibilidade de locação por temporada, é isso? Sim, sim. Eu pensei nas duas possibilidades. Primeiro, acomodar a nossa família, né? Os filhos do Marcos, os meus, porque no chalé não dava, né? Era bem pequeno, bem compacto, né? Então, o segundo chalé foi feito com essa ideia, né? De acomodar os nossos filhos com os seus respectivos pares e também no alugar, tá? Se pintar alguém, colocar na plataforma Airbnb, os meus imóveis estão lá. E, inclusive, eu aluguei, eu consegui alugar para um casal no Ano Novo. E eles adoraram, curtiram muito. Foi com as duas intenções, de acomodar melhor o nosso pessoal e também alugar, ganhar uma graninha, né? Porque Não é um faz mal, né? investimento, né? Claro, com certeza, com É um certeza. investimento lá, uma graninha legal nesses 3 anos, né? E a gente quer ter retorno também do investimento. Ajuda, né? Ajuda na manutenção, poxa. Muda, porque é cara a manutenção, né? E E por falando da tudo. piscina, que aliás foi muito festejada quando ela terminou de ser montada, tal, as imagens aí estão mostrando. Vocês optaram pela piscina de fibra. Como é que foi essa decisão? Bom, é, foi também por causa do preço, tá? E diante das possibilidades, né, era o preço mais acessível. Inclusive essa piscina que eu comprei estava em promoção na loja e foi E é isso, um pacote né? completo, né? Porque você contrata a piscina, já vem com Já vem instalação, já vem tudo. com bomba, já vem com tudo. Aham. O cara só não entrega o deck. Cava o É, buraco, coloca a piscina no buraco, faz a instalação completa e enche de água e vai embora. E aí nós vamos cuidar do resto, que é fazer o deck e terminar e é muito a área. prático, né? Muito prático. E facilita lá em X vezes lá e É, vai pagando lá durante um ano, sei lá. como tudo que eu fiz foi parcelado também, a piscina. Aí, se você vai fazer de alvenaria, já é diferente, tem que contratar mão de obra, tem que contratar É, tudo, e aí o custo aham. fica alto e não dá para você parcelar também. Claro, Mas assim foi você muito. acaba tendo que cuidar de cada uma das etapas com custos diferentes e tendo todo o trabalho de administrar isso, né?
E a manutenção da piscina de fibra também é uma manutenção mais prática, né? A piscina de vinil ou uma piscina de azulejo requer uma manutenção mais cuidadosa. E a de fibra é muito simples a manutenção dela. Achei que foi uma boa escolha que a Ivone fez para isso. Legal. E ainda na área externa, dá para perceber que vocês estão com um carinho todo especial com as plantas e principalmente as frutas que vocês estão plantando aí nesse espaço, né? Como é que é isso? A ideia é criar um pomar, ter um pomar aí no terreno? Era a minha ideia, era a nossa ideia, né? Só que as formigas já me, já me desanimaram, porque elas são muito mais rápidas do que a gente. Essa prática de plantio e de manejo de plantio, nós não temos, nem eu nem ela temos essa prática, não temos tido sucesso com o plantio das árvores frutíferas, né? Ela plantou lá 5, mas das 5 árvores tem 3 em pé e realmente praticamente peladas. As formigas comem muito rápido. Mas a gente tem trabalhando na parte de paisagismo, né? Com grama, deu certo, com algumas flores que foram plantadas em alguns lugares deu certo, e a Ivane vai criando a ideia e eu vou tendo que trabalhar e cuidar para ver se dá certo. Essa é uma dupla perfeita. E eu queria saber de vocês qual que é o sentimento que vocês têm. Porque o caso de vocês é um caso sintomático, né? Vocês começaram do zero, vocês olharam o terreno que era só mato, e hoje, quando vocês chegam lá, vocês têm um lar todo montadinho, como a Ivane falou, parece uma casinha de boneca, todo arrumadinho e tal. Como é que vocês se sentem quando vocês olham para tudo que vocês construíram? É fantástico, né? Eu gosto demais, eu sempre gostei daquela região, passei a frequentar Itanhaém em função da Ivane, né? Que ela tinha uma primeira casa lá, e sempre passei a gostar muito dali e das casas, né? E pela simplicidade das casas, da forma fácil de tratar. A gente chega no chalé praticamente toda madrugada de sexta para sábado, tipo 2 horas da manhã estamos chegando lá, feliz da vida, alegre, cantando, tanto eu quanto ela. Assim, é um desafio muito grande e uma conquista muito grande, sabe? Você vê o desenho no papel, depois você vê a casa tomando forma, sabe? E você vai morar naquele lugar, vai passar uma temporada, vai ser feliz. Então, nossa, é uma sensação de conquista muito grande. Cada vez que eu entro na piscina, eu falo, eu não acredito, que é a minha piscina. Então, assim, tudo faz valer a pena, sabe? Esse sentimento de conquista, de vitória. Exatamente essa sensação de conquista que vocês têm, que é a razão de existência do nosso canal. E a gente só pode agradecer a vocês por estarem contando um pouquinho dessa história tão bonita e dando dicas para quem está assistindo a gente aí, que de repente pensa na dificuldade de comprar um terreno no litoral para fazer uma casinha e tal. Ó, dá para fazer. É só se dedicar e ir tocando as coisas aos pouquinhos, como o caso da Ivane e do Marcos. Obrigado, viu, gente? Imagina. É um prazer, amigo. Muito obrigado a vocês por terem cedido o tempo aí para trocar essas ideias e trazer essas informações para a gente. E você que está aí assistindo o canal, se por acaso tiver alguma obra de construção, reforma ou decoração que você tiver feito recentemente, entre em contato com a gente, que a gente terá o maior prazer em te entrevistar. O Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá! Tchau.